é luz. E ela, é mesmo? O que que é? Então, ele começa dizendo assim, ó: se nós andarmos na luz, como Deus na luz está. E ela começou a entender, realmente, andamos na luz como Deus está na luz. Eu digo, tá, e o que que é andar na luz? Por que que alguém se esconde da luz? Porque alguém se esconde da luz porque não quer se expor, porque não quer ter algum pecado descoberto, não quer que a sua falha seja descoberta. Esse é o sentido de não querer andar na luz. O que que é andar na luz? É saber que Deus nos conhece, mesmo a gente escondendo todas as coisas. Mesmo que a gente não queira, Deus conhece cada centímetro da nossa vida e Ele sabe até a intenção do coração. Então o problema não é com Deus, porque para Deus nós estamos na luz. Porque Deus, não existe trevas em Deus e tudo está latente nele. Então o que significa andarmos na luz? Quer dizer que nós temos que andar sinceramente uns com os outros. Nós temos que andar não procurando os erros dos irmãos, mas nós temos que andar iluminando o caminho que a gente anda, porque nós andamos na luz. Aí diz assim, ó, como o Pai na luz está. Então se Deus é luz, nós temos que ser luz. Pai, eu estou entendendo agora. Digo, está vendo? Por que muita gente às vezes não quer andar junto? Por que as pessoas se escondem? Por que daqui a pouco a pessoa some? A pessoa não quer, ela fica mais arredia? Tem vários motivos, mas geralmente é porque a pessoa está com alguma questão no coração e na vida dela que ela está sendo oprimida, que ela está sendo perseguida, ela está sendo machucada, e aquilo faz com que ela se isole. Por quê? Porque ela não quer mostrar a sua vergonha e mostrar a sua dificuldade. E isso é natural. E eu estava dizendo para ela assim, está vendo? Quando a gente vê alguém que está meio assim, meio quieto, meio sumido, a gente não pode chegar lá e condenar a pessoa. A gente tem que jogar luz na vida dela, porque isso vai gerar o quê? A comunhão com a pessoa. Porque se andarmos na luz, como o Pai na luz está, nós temos comunhão, e a comunhão gera luz. Então nessa proximidade, nessa comunhão, a luz vai sendo gerada. Nós vamos conhecendo melhor os irmãos e conhecendo melhor a Deus, porque nós vemos a misericórdia de Deus atuando. Porque ali na comunhão, o Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. O que diz lá aquele salmo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em congregação. Porque ali desce o óleo, e ele fez uma alusão do óleo que desce na barba do profeta, o óleo que descia sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Isso é tremendo, sabe? E aí eu estava olhando assim, eu trouxe esse exemplo assim para que a gente entenda melhor o quão bom e quão suave é andarmos em comunhão, é andarmos na luz. Ou seja, não é que eu não vou errar nunca mais, muito pelo contrário, a gente erra toda hora. Por exemplo, hoje eu peço perdão para os irmãos, porque a gente não conseguiu aqui ligar o som. A gente atrasou o culto ali, deu aquela coisa toda, né? Mas faz parte isso. Nós estamos aqui, não estamos? Deus está aqui, então glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui e Ele está no nosso meio. Onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Então para Deus isso aqui é um culto, isso aqui é algo que Deus está trabalhando na nossa vida. É algo que Deus, se a gente está realmente entendendo o que Deus faz e que Ele age em todo momento da nossa vida, nós estamos o quê? Aprendendo com isso. Nós temos que transpor as dificuldades. Nós temos que arranjar meios de cumprir o propósito, mesmo que a dificuldade se levante. Então, não é uma falta do som nas caixas que vai acabar com o nosso culto. Amém? Glória a Deus, nem o chimarrão do César lá. Aproveitar e tomar uma água aqui. Mas glória a Deus por isso, amém? Amém. Deixa eu falar um pouco com vocês hoje, tá? Nosso culto, eu prometo que ele não demora muito, tá? Nós temos um horário aqui que a gente segue. O nosso culto, ele não, para quem veio hoje visitando, o nosso culto domingo de manhã, ele tem um horário limite. Às 11h30 a gente termina. Tá? Então esse é o nosso limite. Não quer dizer que a gente não possa terminar antes, né? Ó, o Cauã já olhou ali, opa, tem meia hora ainda.
Nós temos esse tempo que nós sabemos que a gente organiza, domingo é um dia corrido, hoje tem também culto à noite, tem, o pessoal dos ministérios tem atividades, então, glória a Deus por isso. Hoje é o meu dia de cozinhar, então eu vou ser pontual. Então, queria falar um pouco com vocês sobre uma particularidade de família, tá? As particularidades de família que acontecem, eu sei que a Inês deve ter trabalhado outros temas, né, sobre relacionamentos, pais e filhos, enfim, aquela questão de família. Eu queria falar um pouco hoje sobre qual é o peso que a nossa família tem para determinar o nosso futuro. Você já pensou sobre isso? Qual é a importância ou o peso que a sua família tem para determinar o seu futuro? Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, da área humana, principalmente aqueles que gostam de ciências humanas, na questão de perspectivas sociais e determinismos sociais, eles afirmam que o homem, ele é produto direto do meio em que ele vive. O que significa isso? Se você nasce no Alphaville, um bairro chique, com tudo à sua disposição, e você nasceu lá, você não tem culpa de ter nascido lá, tá? Assim como quem nasceu também no meio lá da favela, também não tem culpa de ter nascido lá. Não é questão de culpa, é questão de você nasceu ali, amém? Deus lhe colocou ali naquele contexto. Então alguém nasceu lá no Alphaville, alguém nasceu numa família mais abastada, alguém nunca passou dificuldade na vida, sempre teve tudo que quis, sempre teve as melhores escolas, os melhores brinquedos, enfim, teve tudo que der. Será que isso é garantia de que essa pessoa vai cumprir o propósito dela, ou ainda que isso é garantia que a vida dela vai ser sempre naquele nível, vai ser sempre daquela forma, isso é garantia que ela vai ter sempre as melhores coisas na vida? Não é? Nós sabemos pela prática que não, né? Tem vários exemplos para comprovar isso. Assim como aquela pessoa que nasceu, vamos pegar um contexto histórico bem atual, tá? Uma criança nasceu no Oriente Médio, lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, nasceu na Palestina, lá naquele contexto todo, a pessoa nasceu ali, a família dela é aquela família que odeia Israel, que prega lá a guerra, enfim, ela nasceu naquele contexto de ódio ao povo, a morte, extermínio do judeu, né, e acostumada lá naquele contexto cultural deles, a pessoa nasceu ali. Isso é garantia de que essa pessoa vai ser uma pessoa má a vida toda? Também não, né? Assim como a pessoa nasce no meio da favela, no meio do tráfico, no meio das drogas, no meio da prostituição, no meio da violência, e é aquilo que ela conhece, aquele é o mundo dela. A ponto de, há um tempo atrás, alguém foi fazer uma pesquisa de campo, em termos de pesquisas de realidades sociais, e perguntaram para uma criança no meio da favela qual era o sonho dela. Dizendo, eu quero ser o traficante, quero ser o chefe aqui do tráfico. Por quê? Porque aquela era a realidade que ela vivia. Então, as pessoas afirmam que o meio produz a pessoa. Mas eu quero ler 2 casos aqui bíblicos para vocês, para a gente pensar um pouco sobre qual o contexto familiar, o que peso isso tem na nossa vida e o que pode ser mudado, ou quando pode ser mudado, ou se pode ser mudado. Nós vamos pensar juntos sobre isso, amém? Então abra comigo lá em 1 Samuel, aliás, em Gênesis, vamos ler um caso aqui de Gênesis 37. Vamos ler aqui Gênesis 37, os versículos 1 e 2. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia
más notícias deles a seu pai. Versículo 3. Israel amava a José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Agora vamos pular lá para o versículo 12. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, e disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem, e te enviarei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Então, onde apacentam eles o rebanho? Então disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. E eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Até aqui. Agora eu quero ler um outro trecho de uma outra história de um outro homem. Nós lemos aqui a respeito da história de José, e nós vamos ver agora lá em 1 Samuel, dar um salto no tempo agora. Vamos nos remeter mais adiante, vai em 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ver qual era a realidade da vida de Davi. Um jovem também. E esse texto é muito interessante, tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. E disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. E fez Samuel o que dissera o Senhor. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Congregai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Esse texto aqui é fundamental que você grave ele. Então chamou Jessé a Abinadab e os fez passar diante de Samuel, que disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, mas Samuel disse: tampouco esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou a Jessé a Samuel: acabaram-se os teus filhos? Ou seja, tu não tem mais ninguém para apresentar? Todos esses aqui, eram esses os filhos que tu tem? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse Samuel: manda chamá-lo.
não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Esses textos aqui, queridos, são textos muito ricos, assim, porque eles falam da vida de José e da vida de Davi. A época que esses fatos ocorreram, eles eram bem jovens, talvez da mesma idade ali, entre 16 e 17 anos. Eram meninos, eram jovens, mas o que caracterizava eles? Primeiro, José. José era o filho da velhice de Jacó, né? Então, ali, quando Deus se refere aos patriarcas ali, vamos dizer, aos fundadores da aliança, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eram os patriarcas, os homens que Deus escolheu para lançar as redes, para lançar as sementes, os fundamentos, ou seja, tudo que nós conhecemos hoje em termos de fé, em termos sabe, da vontade de Deus, do que Deus quer para a nossa vida, começou lá. Então começou com Abraão, Isaac e Jacó. E José era um dos filhos de Jacó. Jacó, que inclusive, quando esse texto é narrado, ali fala que Israel, então, falou para ele, porque Jacó tinha tido um desafio com Deus, e Deus mudou o nome dele de Jacó, que era suplantador, para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. E dali surgiram as 12 tribos de Israel, ali dos filhos de Jacó. E naquela época, o contexto familiar ele era bem diferente, né, daquilo que a gente tem hoje como um conceito de família. Por quê? Porque o conceito da procriação era muito mais importante do conceito de fidelidade conjugal. Então o homem tinha 2, 3 esposas. Aí tinha 3 filhos com uma, 4 filhos com outra, 2 filhos com outra, ou seja, e ali se juntaram as 12 tribos, mas cada um filho de uma mãe diferente. E José, ele era o mais novo deles. Ele era o filho da velhice de Jacó. Ele era o filho da velhice. Ele era o filho, aquele filho assim que era a promessa de Deus. E ali o texto é bem claro. Jacó amava José mais do que os outros irmãos. Então agora tu te imagina num contexto, tá? Eu sei que hoje em dia as famílias estão um pouco mais enxutas, tá? Hoje em dia a nossa realidade é essa. Já na minha geração, tá? Eu sou de 71, então eu tenho, a gente faz o cálculo, 53 anos. A gente já faz o cálculo e denuncia a idade. E eu tenho mais 7 irmãos. Aliás, nós somos em 7. Era para ser 9, mas 2 já faleceram. Somos em 7. Eu sou exatamente o do meio. Então eu tenho um irmão com 10 anos a menos do que eu, que é o irmão mais novo, e tenho um irmão mais velho que eu, que é 10 anos a mais, tem 64 anos, que é o mais velho. Então a gente tem essa escadinha. Imagina, são 7. Nós somos oriundos lá do interior, de São Gabriel. E era normal naquela época as famílias com 6 filhos, 7 filhos, 8, é ou não é? Eu estava falando com uma irmã aqui na BZN, só um parênteses, a Rosiane, ela não está aqui, ela vem à noite aí. Ela é oriunda lá do Nordeste, mas os irmãos conhecem. Sabe quantos irmãos ela tem? 24. Pobre da mãe. Mas o que era o costume que se fazia? Qual era o costume da época? Era que as mulheres, elas reproduziam, davam muitos filhos, né? Eram mais, sabe, por quê? Porque era, sei lá, tem vários motivos, mas vamos nos ater ao número de filhos, tá? Mas, com o passar do tempo, hoje as famílias estão mais enxutas. Hoje tu vê famílias com um casal, no máximo 3 filhos. Ou, no nosso caso, nós temos uma filha, né? Então, no caso, essa questão, se você parar para pensar, isso aí é uma questão de... Até algum tempo saiu um estudo, né? De que por que o cristianismo na Europa está diminuindo. Por que a Europa está se tornando um país secularista, está se tornando um
continente muçulmano. Sabe por quê? Porque enquanto os europeus têm na média 2 filhos, no máximo 3, os islâmicos, os árabes, a média deles é 8 a 9 filhos. Então você imagina que um grupo étnico se muda para um país com essa média de natalidade e aquele país tem uma média menor. O que vai acontecendo? A população nacional vai diminuindo e a população estrangeira vai subindo. Foi o que aconteceu no Egito. Logo depois dessa passagem aqui de Gênesis 37. Quando teve fome na terra, quando José tem toda aquela história, né, na vida dele, né, mas isso a gente deixa para depois, fica de curiosidade. Mas o fato é que José, nesse momento aqui, ele era o mais amado dos irmãos. E o pai dele não fazia questão, sabe, de esconder isso. Ele deixava claro que José era o queridinho dele, mas ele tinha mais outros irmãos. Alguém já se sentiu assim? Preterido? Tipo assim, meu pai ama mais o meu irmão do que eu. Alguém já se sentiu assim, puxa vida, eu sou mais, sabe? José, se fosse falar pelo contexto familiar dele, ele era amado pelo pai e odiado pelos irmãos. E isso é um contexto familiar muito complicado. Porque ser amado pelo pai, você pode pensar assim, o meu pai me ama porque eu sou filho, não tem outra alternativa. Não é? Eu sou filho. Tanto que você encontra ex-esposa, vocês encontram ex-sogras, ex-cunhado, ex-tudo, mas não encontra ex-pai e ex-mãe. Que é uma condição que não tem como mudar. Então José podia pensar, meu pai me ama porque ele não tem outra alternativa, ele me ama porque se ele não me amar, eu sou filho igual, né? Mas não era. Agora, os irmãos dele tinham alternativa. Os irmãos podiam odiar, podiam competir, porque eles estavam no mesmo nível dele. E José era odiado. E aí diz que ele falava, ainda trazia as coisas dos irmãos para os outros. Trazia más notícias. Ele era o dedo duro. Ele era aquele que levava para os pais. Olha aqui, fulano está fazendo isso. E olha, eu sei porque eu tinha vários irmãos, então, quando um deles fazava alguma coisa, porque os irmãos ele tem, né, vamos fazer isso, mas aqui, não vai contar para o pai, não vai contar para a mãe. Coisas naturais da vida. Tipo, amarrar lá uma bombinha no rabo do gato. Né? A gente tinha umas brincadeiras lá fora que não tinha celular, né? Então a gente inventava, né? A gente pegava aquele aparelho de barbear, sabe o aparelho de barbear, aquele que tu rosqueia assim para fazer a barba, botava gilete. Só que a gente pegava aquela parte que rosqueava, a gente pegava só o cano e a gente riscava a pólvora dos palitos de fósforo lá dentro e amarrava um prego na ponta. E pegava uma corda assim e saía com aquilo assim, Daqui a pouco tu chegava perto de um poste, tu fazia assim um pêndulo e dava com aquilo no poste. Pá! Dava um estouro assim, dava um... Essa era uma brincadeira saudável. Parecia o barulho de um tiro. Então, eram coisas assim, sabe? Aí pegava aquelas bombinhas, amarrava no rabo do gato. Dava aqueles estouros, o gato saía. Gente, que loucura. Mas aí quando a gente fazia essas coisas, a gente fazia achando que ninguém sabia. Mas quando alguém ia lá e dedurava, pronto, aquele ali perdeu a amizade, né? Mas no outro dia já estava tudo bem. Mas o fato é que se José fosse, sabe, se ele fosse produto desse meio, o que ia ser da vida de José? O que ele ia ser? Uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz? E os irmãos olharam ele de longe e disseram assim, lá vem o sonhador. E a coisa foi tão séria que eles queriam matar José. Eles queriam tirar a vida dele. E teve um deles que interviu e aí não mataram. Só deram um laço nele e jogaram num buraco. Imagina. E foi vendido como escravo. Mas depois a história continua. Esse era o contexto de José. Será que esse contexto teve força para impedir o que Deus queria fazer na vida dele? Será que esse contexto teve força para tornar ele uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa terrorista da vida? Bom, agora vamos passar para um outro quadro aqui, que vocês viram aqui, a gente leu o texto, já passando mais adiante lá, deu um pulo na história.
Aí o profeta Samuel, Deus fala para ele assim: Samuel, eu escolhi um rei para Israel. Tinha um contexto em Israel que Saul era o rei, mas era o rei que o povo pediu. O povo queria um rei, o povo olhou as nações em volta e disse: nós precisamos de um rei, todo mundo tem um rei, nós não temos. E Deus falou: vocês querem um rei? Então tá. Escolheram Saul. Samuel foi lá e ungiu a Saul. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus, fez tudo errado. Deus rejeitou a Saul. E aí Deus se proveu de um rei. Então já não era mais um rei que o povo escolheu, mas era o rei que o próprio Deus escolheu. E Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, eu escolhi um rei. E aí todo vai pensar assim: poxa vida, então se Deus escolheu o rei, esse rei é o cara. Esse rei tem que ser assim, o top dos tops. E aí Deus dá a instrução para ele: vai lá, convida a Jessé, o belemita, convida a família dele, lá eu vou te mostrar quem é o rei. Aí ele chega lá na cidade, vem Jessé, recebe ele, é convidado para o sacrifício, para um jantar, um sacrifício, um banquete, enfim. E no meio do jantar, no meio do sacrifício, aí ele vai ver quem é que Deus escolheu. Aí chega o primeiro, e o que o profeta pensa? Olha, gente, estamos falando de Samuel. Estamos falando dos maiores profetas que teve no Antigo Testamento, um homem que ungia reis. E Samuel olhou o filho de Jessé e disse assim: bah, não precisa nem consultar a Deus, vamos dizer, que ele tivesse pensado, não precisa nada. Esse só pode ser esse aqui. Por quê? Porque, olha só, esse aqui era Eliabe. E o que Samuel falou? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele tinha uma boa estatura, ele tinha sabe? Devia ser o filho mais bonito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A minha família não tem muito capital estético. A minha família não é muito provida. Né? As meninas são mais bonitas, é lógico. Mas os homens são um terror. Dá para ver pela estampa. Agora, quando tu vê alguém bonito, gente, que loucura, né? Tu vê alguém assim que chega com aquele porte, assim, a pessoa que chega num ambiente que a pessoa tem uma pessoa bonita, ela muda, ela não é? Muda o ambiente. Às vezes o cara chega assim isso aí eles falam nas empresas, nas vendas, né? Que o pessoal atende, o pessoal chega lá, às vezes chega alguém, né? O pastor Glavan conta que o pai dele, saudoso humano, ele ia nos jogos de futebol no Beira-Rio, ele ia de terno e gravata. Ele se vestia de terno e gravata, se arrumava todo e ia para o jogo. E chegava nos camarotes e ia entrando. E ninguém parava ele. Ele entrava lá, ia nos camarotes, lá, e assim, ninguém parava. Por quê? Por causa do porte, do terno, da gravata. Chegava, ninguém parava ele. Para tu ver como a estética, né, ela conta, né? E uma das piores coisas é tu saber que tu é feio, cara. Quando tu descobre que tu é feio, é terrível, né? E também tem o outro lado da moeda, tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha, né? Mas o fato é que aqui, uma das maiores lições que o profeta aprendeu é que Deus não olha o exterior. E diz assim, ó: o Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha o coração. Sabe que às vezes a gente quer viver de aparência. Às vezes a gente quer... E não digo que está errado isso, não está errado. Todo mundo gosta de se vestir bem. Por exemplo, hoje, o dia é sábado, mas hoje eu tomei banho. Domingo, né? Então, quando tu toma banho, tu te sente melhor, te sente mais higienizado, te sente bem quando toma banho. Né? Às vezes tu vai para frente do espelho e aí decai toda a graça, né? Mas tudo bem. A gente se sente melhor quando a gente se arruma, a gente põe uma roupa boa. Todo mundo, quando tu vai cortar o cabelo,
Tu te sente melhor. As mulheres, quando vão no salão para fazer, sabe, uma unha, uma maquiagem, gente, isso aí dá um up. Tu te sente melhor, por quê? Porque todo mundo gosta de se sentir bem aceito. Todo mundo gosta de ser aceito. Mas às vezes a vida nos impõe situações que vêm para nos colocar para baixo. Aí você imagina esses homens tudo bonito, tudo chegando lá e Samuel dizendo, não, não é esse. Não, não é esse. Não, não é esse. E Davi estava apacentando as ovelhas. Imagina alguém que não foi nem convidado para a janta. Estava lá cuidando das ovelhas. Ou seja, o pai dele não convidou ele nem para a mesa. Ele deve estar se sentindo mais feio, o mais incompetente, o mais mal amado, o pior de todos. Por quê? Porque todo mundo lá no bem bom e ele lá cuidando. E sabe que às vezes a gente se sente assim. E no contexto familiar, as coisas são assim também. Às vezes a gente se sente assim. Então alguém pode, no próprio contexto familiar, se sentir também desvalorizado, se sentir desprezado, se sentir... Mas eu quero dizer para ti que Deus não olha assim, Deus vê o coração. E aí o que aconteceu? Passaram eles todos e o profeta disse, tá, mas é só esses filhos que tu tem? Aí o cara disse, não, tem um ainda lá, o pequeno. Tem lá o... está cortando a grama lá, tem um que está lá, chama ele. Aí diz que ele era ruivo, de boa aparência, jovenzinho. Ali, ó, diz o texto, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é esse aí. E aí Samuel foi lá e ungiu a Davi como rei no meio dos irmãos dele todos. E sabe o que aconteceu depois? Ali diz que o Espírito Santo tomou conta de Davi, mas ele voltou a cuidar da ovelha. Mas algo tinha mudado, Deus mudou a vida dele naquele momento. Então, eu quero dizer para vocês, resumindo aqui, que a gente está indo para o final, o contexto familiar e o contexto social que nós vivemos não vai determinar o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque aquele jovenzinho lá, que os irmãos odiavam, que tentaram matar ele, que venderam como escravo, ele foi o governador da terra do Egito. Foi o que livrou Israel da fome. E é uma história linda, a história de José. E aquele ruivinho que estava lá cuidando ovelha, que estava lá, sabe, lá no meio do pasto, estava lá longe, se tornou o maior rei que Israel teve. Se tornou um rei, se tornou um homem de Deus. Não foi perfeito, longe disso, adulterou, assassinou, mas ainda assim, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que o nosso contexto familiar esteja complicado, por mais que o nosso contexto social da nossa vida esteja complicado, por mais que a gente se sinta, sabe, muitas vezes diminuído, que a gente se sinta oprimido, que a gente se sinta envergonhado, Deus tem um futuro para nós. Deus é que sabe o que pensamento Ele tem a respeito de nós. Aleluia. Eu estava lendo um versículo hoje, de manhã, lá meditando em Isaías 33, e falou muito comigo esse versículo, Isaías 33, versículo 2. Eu quero deixar contigo isso aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Amém, meus irmãos? Que o Senhor seja, sabe, esse braço, essa força, esse refúgio, porque é Ele que é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia também da gente participar aqui da mesa, da ceia. Se você, mesmo que esteja nos visitando, mas você já é